Deus por mais uma oportunidade de estudarmos a lição da Escola Dominical. Estaremos estudando a lição 10, que tem por título As Profecias Despertam e Trazem Esperança. Estamos estudando o tema do trimestre, que é a supremacia da Escritura, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, revista comentada pelo pastor Douglas Batista. Convidamos os irmãos que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, curta, comente, para que os irmãos possam acompanhar as outras lições que sempre estamos postando semanalmente. O textuário da nossa lição diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê, isso que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então, conforme viemos estudando, estamos estudando sobre o conteúdo da mensagem da Palavra de Deus. Então, nós já estudamos na lição passada a respeito das profecias, da lei, e hoje a gente vai falar sobre os livros proféticos. Falamos já também sobre os reis, juízes. Então, de forma panorâmica, estamos estudando os grupos dos livros da Bíblia, conforme estudado na lição 4, que falou sobre a estrutura. A verdade prática diz: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Então Deus sempre vai se utilizar de servos para poder anunciar ao povo a respeito da sua vontade, a respeito de produzir esperança, ou seja, através ele apontando ou desvendando os últimos acontecimentos, as coisas futuras. Então a profecia ela tem essa capacidade de nos produzir esperança, confiança e saber que as promessas de Deus não falham, são fiéis. A leitura bíblica em classe se encontra em Jeremias capítulo 1, 4 a 10, Joel 1, de 1 a 3 e Apocalipse 1, de 1 a 3. Então estaremos lendo agora esses trechos a respeito dos profetas maiores, Joel representando aqui os profetas menores e o Apocalipse representando o livro profético do Novo Testamento. Vamos fazer a leitura. Jeremias 1. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruires, e para arruinares e para edificares e para plantares. Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo o anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então estaremos estudando a respeito desses três grupos, profetas maiores, profetas menores, e vamos também estudar sobre o livro profético que há no Novo Testamento. Retiramos aqui do plano de aula da nossa lição o seguinte: que os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar a sua revelação. A mensagem profética tinha o propósito de gerar despertamento, arrependimento ou fortalecimento da fé e da esperança. E também destacamos aqui os objetivos da lição. Primeiro objetivo: destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel
conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores e entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Então estaremos buscando extrair de cada tópico da lição esses objetivos. A introdução da nossa lição fala a respeito dos livros proféticos do Antigo Testamento, que se dividem em profetas maiores e menores. E essa designação não é referente ao tamanho, né? Ou melhor, não é referente à importância ou grau, à relevância dos profetas. Tanto os profetas maiores como os menores são de igual importância. A diferença, então, é em relação ao conteúdo escrito, né? Então, os livros dos profetas maiores é porque eles têm mais conteúdo, mais registro. Os profetas menores são os livros menores, né? A saber, por exemplo, quando examinamos ali o profeta Daniel, a gente poderia confundir em relação aos capítulos. Por exemplo, Daniel tem 12 capítulos, Zacarias e Oséias têm 14 capítulos. Mas qual a diferença? Porque então, se Oséias e Zacarias são considerados profetas menores, então a gente vai contar a quantidade de folhas de registro. Então, Daniel tem 12 folhas aproximadamente, dependendo da gráfica, né, da forma que ele foi impresso. Enquanto Zacarias tem 7 folhas e Oséias tem apenas 5 folhas. Se você contar aí na sua Bíblia, você vai ver que o conteúdo então é menor. Embora tenha mais capítulos, mas o conteúdo registrado é menor. Então, por isso é chamado profeta maiores e profeta menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então, contamos aí 5 livros, mas são apenas 4 profetas. Por quê? Porque Lamentações foi escrito também por Jeremias. Então temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São esses os 4 profetas. 5 livros da Bíblia também dispostos, como já vimos, né, neste grupo, né? A Bíblia não está em ordem cronológica, ela está em ordem de tema, de assunto. Então, se a gente for procurar esses livros dos profetas maiores, eles estão todos juntinhos ali, um após o outro. Os profetas menores são 12, de Oséias a Malaquias. E também vai ser assunto da nossa lição o livro profético que se encontra no Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Então, no Antigo Testamento temos profetas maiores, menores, e no Novo Testamento a gente tem o livro profético do Apocalipse. Porém, há também os profetas que não são literários, né? Aqueles que não escreveram, aqueles que não encontraremos livros dele na Bíblia, mas vamos encontrar eles nos registros dos reis, de crônicas. Por exemplo, tem Natã, Gade, Zacarias, filho de Joiada, tem a profetisa Hulda, Elias, Eliseu, Micaías. Então são profetas também, há profecia registrada nos livros históricos que estudamos então na lição passada. E no Novo Testamento também há profecia, né? Nos escritos de Paulo, de Pedro, né? De Judas, e também nos Evangelhos. O próprio Jesus também profetizou sobre o princípio das dores, sobre as últimas coisas, sobre acontecimentos que haveriam de suceder ali a Jerusalém, ao templo. Então há profecias, né, fora desses livros proféticos que nós estaremos estudando hoje. Vamos falar do primeiro tópico, os profetas maiores. Os profetas e a profecia. Então vamos descrever aqui os termos, né? Por exemplo, no grego, profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. E no hebraico a palavra frequente usada é nabi, né? Usada mais de 300 vezes no Antigo Testamento, que significa aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Então esse é o significado da palavra profeta, tanto no grego como no hebraico. Esses profetas, né, como nós conhecemos, né, por exemplo, no livro de Reis, no livro de Crônicas, a gente percebe que eles tinham ali acesso, né, aos reis e às vezes até oferecia assessoramento, ou em outras vezes também censurava aqueles reis que estavam fora do caminho do Senhor. Então nós percebemos que esses profetas, né, eles tinham um ofício no qual, né, era diferente do sacerdote, no sentido que o sacerdote era aquele que representava o povo a Deus, né, levava o sacrifício, intercedia para o povo. E o profeta, ele era aquele que representava a Deus ao povo, ou seja, ele trazia ao povo a mensagem de Deus.
E esse ofício de profeta, como nós conhecemos do Antigo Testamento, foi até João. Então hoje nós não temos mais o ofício de profeta nos moldes do Antigo Testamento, que era, né, um profeta que tinha autoridade, inclusive, né, para registrar, né, ele foi, né, também, ele compôs o cânon bíblico, então tinha essa autoridade. Então os profetas, nesse molde, foi até João. Hoje nós temos o dom ministerial de profeta, que é um dom que é relacionado ao ministério da palavra, ou seja, esse profeta é aquele pregador que, capacitado pelo Espírito Santo, vai interpretar e vai ensinar, instruir na palavra. E tem um dom de profecia que Deus usa, quem quer, como quer, né? Aquele que é batizado pelo Espírito Santo pode receber o dom de profecia e Deus utilizar na igreja. Então, mas não é mais o profeta do Antigo Testamento, aquele que tinha autoridade até canônica, né? Por isso que a profecia hoje não pode ultrapassar o que está registrado na profecia das profecias, que é a palavra de Deus. Então, todo profeta tem que ser, toda profecia tem que estar enquadrada no que diz a palavra de Deus. Segundo subtópico, os profetas, né, Isaías e Jeremias. Então, continuando aqui os profetas maiores, temos aqui esse tópico falando sobre esses dois. Isaías denunciou a rebeldia do povo, apontou o cativeiro como juízo divino, predisse o retorno de Judá, do exílio, profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador, né, como lemos lá em Isaías 61, 1 e 2, que é o texto que Jesus vai ler ali na sinagoga, demonstrando que aquele texto falava sobre ele, o Espírito de Deus é sobre mim. Então Jesus cita aqui exatamente esse texto de Isaías. Então Isaías ele anuncia toda a rebeldia do povo a respeito do castigo que eles iriam receber, e também é o profeta messiânico, como nós conhecemos, ele é o que mais fala sobre Jesus no Antigo Testamento. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. E Lamentações, também escrito por Jeremias, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino, Lamentações 1, versículo 2 e 5, versículo 1, e ambos os profetas anunciaram o despertamento e esperança. Característica comum dos profetas, como veremos também nos profetas menores, é que sempre eles, embora profetizavam ali o juízo ou, né, a correção para que o povo se arrependesse, no final, após o juízo, sempre Deus renovava promessas de esperança, de restauração, né? A gente lê aqui, por exemplo, Lamentações 3, 22, após, né, todo aquele processo que Judá passa ali indo para o cativeiro, em Lamentações ainda temos esse texto maravilhoso, né? 3, 22, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então nós vemos que os profetas, eles tinham também essa incumbência de, no final, sempre apontar para a misericórdia de Deus, para a restauração. O profeta Ezequiel e Daniel, terceiro subtópico, profetizaram na Babilônia, né? Então já no cativeiro. Judá estava no exílio e tinha um coração obstinado. Ezequiel foi levantado para demonstrar no cativeiro. Então Ezequiel profetizava, né, ali na margem do rio Quebar, junto ao povo, e Daniel profetizava nos palácios. Daniel ele, né, fez parte dos reis, né, a partir de Nabucodonosor, de todos os reis babilônicos e Medo-Persa. Então ele estava ali também profetizando, e ele faz, né, leitura ali do profeta Jeremias e descobre que o cativeiro já estava chegando ao fim, estava completando 70 anos. Clama por misericórdia e, como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo, o julgamento final. Então Daniel tem esse amplo, né? Ele chega a sua profecia a cobrir, né, esse grande período da história, até, né, os dias da tribulação, as 70 semanas de Daniel,
e no final da semana o anticristo e a volta de Jesus, o julgamento final. Glórias a Deus. Então temos tudo isso nos livros dos profetas maiores. Vamos falar agora sobre os profetas menores, o segundo tópico da nossa lição. Então são 12, como já vimos na introdução, e também há aqui uma classificação. Primeiro subtópico, os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Então temos aqui 2 profetas, né, que profetizaram a Israel. Amós, embora era judeu, Deus tirou ele lá, né, da frente, lá de trás do seu gado, né, do seu ofício de boieiro, e mandou ele profetizar para Israel, o Reino do Norte, que estava em declínio, quase chegando, né, às vezes de fato ali do juízo de Deus. Então temos esses 2 profetas, Oséias e Amós, eles são contemporâneos. Em Amós, né, diz aqui, profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Então havia um momento ali que a nação, né, gozava de prosperidade, né, havia reconquistado algum território, havia, né, muita fartura, né, na lavoura, porém o povo, em vez de se voltar a Deus para agradecer, o povo se inclinou para o pecado. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção, injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Então, Amós vai profetizar nesse momento. Lá, o Reino do Norte já não adorava mais a Deus. Eles, a partir de Jeroboão I, já havia ali, né, os ídolos, 2 bezerros de ouro. Então, Amós vai denunciar tudo isso, a injustiça. Os pobres eram maltratados, eram vendidos por um par de sapato, como diz lá em Amós, né, a justiça era vendida, havia corrupção, as sentenças compradas, e o culto que parecia bonito, pomposo, era um culto que não agradava a Deus. Por quê? Porque eles viviam, né, primeiro, estavam sacrificando a outros deuses, aos bezerros. Segundo, o sacerdócio não era oficial, pois ele, a partir de Jeroboão colocava qualquer um para ser sacerdote, não era mais conforme a lei, não era a tribo ali de Levi, a descendência de Arão. E segundo, que eles, embora dava dízimo, cumpria ali algum sacrifício, fazia festa, até a música Deus diz que era estrépito, era barulho ruidoso aos ouvidos de Deus. Então Deus não aceitava aquele culto, né? Então um culto cheio de dinheiro, cheio de pompa, mas era um culto que não agradava a Deus. Então Amós denuncia tudo isso. E Oséias também, que era contemporâneo. Oséias profetiza por mais tempo. Oséias era habitante de Israel. E Oséias, Deus utiliza da vida dele para, né, ilustrar ali a profecia. Oséias então casa com uma mulher meretriz, né, com uma prostituta. E esta, em vez de ser grata, né, de amá-lo por ele ter resgatado ela, acaba traindo, e ela acaba indo atrás dos amantes, e depois Deus ainda diz para Oséias ir lá e resgatar ela mais uma vez. Isso simbolizava a nação de Israel, porque Deus, né, casou-se com ela, Deus no deserto formou ali uma nação para ser seu representante, e essa nação, né, foi atrás dos deuses, foi atrás da idolatria. E a idolatria para Deus é igual à prostituição. Então, a vida de Oséias serviu para ilustrar, né, a profecia que ele estava dando ali ao povo, e que o castigo também seria o cativeiro, o castigo seria, né, Deus se irando ali, e a ponto de os filhos de Oséias terem nomes proféticos. Primeiro chama Jezreel, que queria dizer Deus espalha. O segundo, Lohuama, quer dizer desfavorecido, né, sem graça. E Lo-Ammi, não meu povo. Era como se Deus estivesse agora se divorciando do povo. Mas como ele é misericordioso, como já falamos, em cada profecia dessa, Deus no final dos livros vai apontar para uma restauração, um perdão, né, para um momento que, se Israel se arrepender, é como a mulher de Oséias, que poderia ser comprada novamente ali do mercado da prostituição e ser amada novamente. Então Israel tinha essa oportunidade, mas não se arrependia. Temos também os profetas pré-exílio. Agora vamos falar do Reino do Sul, Judá.
pré-exílio, ou seja, antes de Judá ir para a Babilônia no exílio. Falávamos agora de Israel, de Oséias e Amós, quando Israel vai para o cativeiro na Síria. Agora vamos para o Reino do Sul, que também vai, como vimos na lição passada, também o Reino do Norte e o Reino do Sul caíram e foram levados ao cativeiro. São 4 profetas: Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Então, Joel, ele prega o arrependimento, tem a profecia ali do derramamento do Espírito Santo. A gente vê, então, mais uma vez essa característica de Deus sempre apontando para uma restauração, o momento que Deus quer de novo ter comunhão com o povo. Miqueias denunciou a falta de espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e, mais uma vez, a restauração de Judá. Abacuque também reclamou da violência. Nos seus dias ele dizia que até quando, Senhor, até quando? Então ele já não suportava mais a injustiça do seu povo. Aí quando Deus vai dizer para ele, revelar para ele como é que Deus ia agir, que ia usar agora a Babilônia para ser o juízo de Judá, aí Abacuque vai dizer, né? Não, Senhor, como é que pode? O Senhor vai usar uma nação mais ímpia do que nós para nos castigar. Aí a gente percebe ali que Abacuque diz ouvir e temer, E Abacuque é aquele que vai pedir para que Deus avive de novo o seu povo, E que na ira lembre-se da misericórdia. Deus sempre é misericordioso e Deus sempre lembrava da misericórdia. Sofonias também apontou os pecados dos príncipes. Provavelmente Sofonias ele profetizou na época do rei Josias. Talvez ele tenha sido o motivador das reformas que Josias faz. Josias depois, ainda moço, acha o livro da lei, e Josias então, após, talvez Sofonias também era um profeta ali da corte, então ele provavelmente foi influenciado por Sofonias, e ele faz aquelas reformas e adia o castigo. O castigo já estava se aproximando, mas por causa da sua fidelidade, por causa do seu desejo de buscar a Deus, Deus adia o castigo e não aplica nos dias de Josias, por causa das reformas que ele faz ali. Pronto, então já temos falado sobre 6 profetas. Vamos falar agora sobre os profetas do pós-exílio. Judá vai para o cativeiro e agora volta. Deus cumpre ali a promessa, 70 anos eles ficam no cativeiro e agora volta. E Deus utiliza-se de mais profetas. Nesse momento temos aqui o Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 3 profetas pós-exílio. Ageu é aquele que incentiva o povo a voltar a reconstruir o templo. Haviam parado de construir durante 17 anos. Voltaram do cativeiro com todo o ímpeto, fizeram ali o alicerce, festejaram, daqui a pouco desanimou. Daqui a pouco eles ficaram preocupados com a oposição e acabaram parando com a obra e foram cuidar das suas casas. Ageu então vai dizer que era tempo de construir a casa do Senhor e não deles cuidar das suas casas estucadas. E ele então anima o povo, também promete que Deus ia prover todos os recursos e ele assegura que a glória dessa segunda casa seria maior que a primeira. Por quê? Que glória é essa? Não era a glória do ouro, não era a glória da prata. Era a glória que encheu o primeiro templo, quando foi inaugurado. Salomão orou e Deus mandou ali a glória, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. E a glória do segundo templo seria maior. Que glória é essa? Jesus, que ia pisar nele. Jesus que ia passear, louvado seja o nome do Senhor, o próprio Filho de Deus. O próprio Emanuel estaria nesse outro templo. Glórias a Deus. E Zacarias profetiza contemporâneo a Ageu. Ageu já idoso, profetiza pouco tempo. Zacarias é aquele que profetiza mais tempo. E também anima ali o povo, o governador Zorobabel e o sacerdote Josué. Então ele incentiva ali para reconstruir. E a sua profecia, como durou mais anos, ele ainda anuncia a vida do Messias como renovo do Senhor. E ele vai anunciar, inclusive, lá em Zacarias 14, quando a segunda vinda de Jesus, quando o povo de Israel estiver ali cercado, eles vão se arrepender, vão olhar para aquele que eles transpassaram e vão chorar como chora por um filho unigênito. Então Jesus vem salvar aquele povo. Isso após o arrebatamento da igreja, após os 7 anos da tribulação. Então Zacarias aponta para o finalzinho ali, para a volta
gloriosa de Jesus. Malaquias repreendeu o desleixo do sacerdote, os pecados do povo e a negligência com dízimos e oferta. Então Malaquias, cerca de 100 anos após a volta do cativeiro, o povo estava agora desanimado. O povo começava a voltar a cultuar a Deus só por liturgia, só por aparência. Então Malaquias é aquele que Deus levanta para sacudir o povo mais uma vez, para eles voltarem a sacrificar o melhor para Deus e não o aleijado, o cego, e voltar então a praticar um culto genuíno, como Deus merece. E ele é o último profeta do Antigo Testamento, quando também ele deixa a profecia a respeito de João Batista. E no subtópico 4 vai falar dos demais profetas. Vai falar sobre Jonas e sobre Naum. Ambos profetizaram para Nínive. Jonas, mais ou menos no ano 760 a.C., e ele profetiza para Nínive. E a história, o contexto ali do livro de Jonas, o que mais chama atenção não é nem a profecia. Se a gente for isolar a profecia, é pouco texto, mas o que mais chama atenção é a vida de Jonas. Ele ali não quis levar a mensagem, o povo de Nínive, da Síria, era inimigo, e ele então foge. Então esse contexto da vida de Jonas que é o que mais é enriquecedor, que Deus é misericordioso, mesmo Jonas no ventre do peixe, Deus ainda ouve a sua oração, dá mais uma chance a ele, vai, profetiza, e o povo se arrepende. Naum, 150 anos depois, Israel já tinha ido para o cativeiro, para a Síria, ou seja, a Síria continuou sendo o império mundial e continuou fazendo as práticas costumeiras deles, sendo cruéis. Hoje a gente está vivendo aqui um momento de guerra, e a gente sabe que guerra é um negócio cruel, aquele que tem mais poder realmente massacra. E a Síria fazia assim, matava, judiava, torturava. E 150 anos depois deles serem perdoados, eles voltam, já estavam praticando do mesmo jeito. Naum agora profetiza, eles não se arrependem e Deus destrói então os assírios. E por último, Obadias. Obadias, ele não profetizou nem para Israel, nem para o Reino do Norte, nem para o Reino do Sul. Ele profetizou para os Edomitas. Quem eram os Edomitas? Eram os descendentes de Edom ou de Esaú, que eram os irmãos de Israel. Então Deus manda Obadias profetizar contra eles, porque eles foram cruéis contra os seus irmãos. Quando via Jerusalém sendo destruída, quando via o povo de Israel sendo atacado, eles riam, eles entregavam que eles estavam fugindo. Então eles praticaram muitas maldades ao invés de apoiar seus irmãos, porque eram todos filhos de Isaac. E acaba então Deus extinguindo aquela nação que até hoje não existe mais. Por isso que tem um profeta desse que vai dizer, vai questionar a Israel, que está perguntando que Deus não ama mais eles, que Deus nunca amou. Aí Deus vai dizer através do profeta, que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Então Esaú já não existe mais. E Israel está lá hoje, a potência, até o dia de hoje, porque Deus amou aquela nação. Então, como questionar o amor de Deus, se Deus tem dado livramento, se Deus tem ajudado, se Deus tem, aleluia, nos socorrido? Louvado seja o Senhor. Terceiro tópico, o livro do Apocalipse. Então, saímos do Antigo Testamento nessa visão panorâmica, e estamos lá no supersônico. Não dá nem para ver as referências, porque realmente, para aprender, para estudar, a gente tem que ler cada livro desse, cada profeta, Então a gente pode extrair todo esse conteúdo maravilhoso que tem os profetas maiores e menores. O único livro que é chamado profético do Novo Testamento é o livro do Apocalipse. Autoria, propósito e destinatário. Segundo o dicionário Wycliffe, Apocalipse, do grego, significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. No versículo de abertura, Apocalipse 1:1, fala que é a revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Os destinatários, a princípio, eram as igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Está lá em Apocalipse 1:11. E o livro é o último livro do
Novo Testamento, encerra o cânon do Novo Testamento. Inclusive a gente sabe que lá no finalzinho de Apocalipse vai dizer que ninguém nem pode tirar, nem acrescentar nada do livro, né, da palavra do Senhor. Então realmente fecha ali com um cadeado, né? Por isso que, como já falamos, a questão dos profetas, hoje o profeta não tem mais essa autoridade de ter uma revelação nova e vou botar aqui Apocalipse 2, segundo Apocalipse. Então não pode mais acrescentar e tirar, porque o profeta hoje está debaixo da autoridade da palavra de Deus. Glórias a Deus. Então vamos falar a respeito da mensagem, né? Então vimos que o destinatário inicial são essas igrejas da Ásia, e essas igrejas da Ásia, né, a gente tem uma outra interpretação quando a gente lê as cartas das igrejas. Tem a interpretação literal, né? A nossa igreja ela preza pela interpretação da Bíblia, né? Histórico-literal, gramatical, né? Melhor dizendo, histórico-gramatical, que quer dizer o quê? A princípio a gente pega a interpretação literal, né? Depois a gente vai analisar para ver se tem alguma simbologia, se tem algum tipo ali. Por exemplo, né? Aqueles que são amilenistas vão interpretar Apocalipse de forma, né, alegórica. Então, para eles, o milênio já começou, quando Jesus veio ao mundo, então já tem mais de 2000 anos o milênio. Para eles, Satanás já está preso, não vi isso ainda. Então, eles interpretam de forma alegórica, mas nós interpretamos literalmente. Então, milênio é milênio, Jesus vai voltar. Então, e as cartas, embora tenha essa interpretação literal, que é a primária, há também sempre uma outra interpretação que relaciona o período de cada carta ao período da igreja. É uma mensagem de esperança, segundo o subtópico. Escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as que vão acontecer. Apocalipse 1:19. Então, Cristo manda João escrever aquilo que ele já tinha visto, aquilo que estava acontecendo, ou seja, as cartas ali, por exemplo, como falamos, uma interpretação literal. As cartas, né, o que estava acontecendo na igreja naquele momento, em cada cidade, e as coisas que haverão de acontecer, né, as coisas que vão acontecer, ou seja, as coisas do final, né, a escatologia, as últimas coisas. Significa o registro do passado, do presente e do futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar a palavra da profecia. E no futuro, irá cumprir a esperança da volta de Jesus. Deste modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a Nova Jerusalém. Por isso, somos encorajados a clamar: ora bem, Senhor Jesus. Então, como vimos, a profecia tem esse propósito, né, de apontar, né, é algo que vai nos despertar, né, então vai despertar o arrependimento, o fortalecimento, e vai nos dar, né, a fé e a esperança. Então a gente tem uma visão de Deus descortinando o futuro para que nós esperemos com paciência e com fidelidade para nós podermos usufruir de tudo isso. Glórias a Deus. Então Deus é maravilhoso e nos deixa essa mensagem maravilhosa para a gente examinar, aprender dela, aleluia, e viver conforme ela, como a gente viu numa lição. Para ser sábio, prudente, a gente tem que ler, aleluia, e praticar. Amém? Conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. No livro profético, a soberania, a justiça, a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Então, tudo nos mostra, né, que Cristo já volta, como nós cantamos. Nós percebemos que toda a palavra de Deus se cumpre, as profecias que saíram da boca do Senhor são fiéis, e a cada dia a gente vê o cumprimento da palavra de Deus, para que nós fiquemos, né, despertos, prudentemente, aguardando a volta do Senhor Jesus. Amém? Louvamos a Deus, irmãos, que os irmãos possam estar acompanhando, então, a próxima lição, que estaremos estudando Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Então a gente vai ver 2 livros na próxima lição que os pentecostais amam, né? Lucas e Atos, que falam ali, enfatizam, né, a ação e o poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos
E nós agradecemos, então, pela atenção dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.